Olá, hoje o nosso mergulho é numa lei bem específica, a Lei Complementar número 95 de 1998. Já ouviu falar dela como a Lei das Leis? Sim, esse apelido pegou, né? A ideia dela basicamente é dar um norte, um padrão para elaborar, para redigir, alterar, enfim, organizar as leis federais. Exato. Buscar mais clareza, mais coerência, assim, no processo todo. Isso. Uma ferramenta importante para boa técnica legislativa, sem dúvida. Só que, quando a gente olha as fontes, né, doutrina, o Gilmar Mendes comenta isso e a própria jurisprudência do STF, Sim. surge logo uma tensão, sabe? O que acontece na prática se essas regras formais, não forem seguidas à risca? Ah, essa é a grande pergunta que as fontes levantam, né? Quer dizer, uma lei pode ser considerada inválida, cair, por causa de um erro de redação, de estrutura, um detalhe assim? Pois é, parece pequeno, mas imagina o impacto, né? Invalidar uma lei inteira por isso. Nossa, seria complicado. Então, beleza, a missão aqui é investigar. Qual é o peso real dessas regras da LC 95? O que dizem os tribunais, a doutrina? E a resposta que a gente vê predominando, tanto nos estudos quanto nas decisões mais firmes do Supremo, pode até surpreender um pouco. Como assim? Geralmente não. Um erro ali na forma da LC 95 não costuma derrubar a lei. Peraí, então, mesmo que a lei, sei lá, ignore uma regra de como numerar os artigos, algo que a LC 95 manda fazer de um jeito, Isso. o STF tende a dizer, ok, segue o jogo. Isso soa um pouco estranho, se a ideia era ter um padrão, né? Parece contraintuitível, concordo. Mas a lógica que o STF e a maior parte da doutrina seguem é que a LC 95, ela contém normas de caráter mais técnico-formal. Um dia de boas práticas, digamos assim. Tá. Ela não faz parte do que chamam de bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade, o que seria isso? São as normas essenciais mesmo, sabe? A própria Constituição Federal, tratados de direitos humanos que o Brasil internaliza com o status de emenda constitucional. Essas são a régua principal para dizer se uma lei é válida ou não. Entendi. E a LC 95? A LC 95 está num outro nível, entende? Um erro ali, um descumprimento de uma regra de redação, de estrutura que ela prevê, é visto mais como um Vício formal meramente técnico. nisso. Pode ser ruim, pode atrapalhar a clareza, gerar outros problemas práticos, mas por si só não é considerado um vício que anula a lei por inconstitucionalidade. A sanção, se houver, seria de outra natureza, talvez política. Certo. Então a chave aqui é diferenciar esse problema técnico de algo mais grave, né? Exatamente. O STF faz essa distinção que é crucial. Existe o que eles chamam de vício formal substancial. Esse sim é problema. Esse sim derruba a lei. Acontece quando se viola uma regra da Constituição sobre como a lei deve ser feita. Por exemplo, não ter o quórum mínimo de votos para aprovar. Ou a iniciativa errada, tipo uma matéria que só o presidente podia propor e um deputado propôs. Perfeito? Isso afeta a essência do processo legislativo previsto na Constituição. Agora, o vício puramente técnico relacionado à LC 95, que não chega a ferir essas regras constitucionais básicas... Esse o STF tende a relevar, no sentido de não anular a lei por isso. Exato, não tem esse poder de invalidar a lei. Isso me faz pensar, essa diferença toda ela não ficou só na teoria, né? As fontes devem trazer exemplos de como o STF aplicou isso. Teve algum caso famoso sobre isso? Com certeza. O caso mais emblemático que sempre citam é uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2684. ADI 2684. Isso, que é aquele tipo de ação para questionar direto no Supremo se uma lei ou ato normativo está ok com a Constituição. Nesse caso, o relator foi o ministro Gilmar Mendes. E o que se discutia lá? Questionavam uma lei justamente por uma falha em relação à LC 95. Faltava justificativa específica para um dos artigos da lei, algo que a LC 95 exige para dar transparência e tal. E aí?
o STF anulou a lei. Não anulou. A decisão foi no sentido de que, olha, essa falha realmente existe, é um descumprimento da LC 95, sim. Mas não era um vício grave o suficiente para tornar a lei toda inconstitucional. Acabou reforçando essa ideia, a LC 95 estabelece padrões importantes de boa técnica, de qualidade legislativa, mas não são normas de validade constitucional propriamente ditas. Entendi. Então, o insight que a gente tira das fontes é esse. A lei das leis é super importante para a qualidade, para a clareza, para a organização das leis. Funciona como um guia de estilo robusto. Exatamente, um guia essencial. Mas não é como se fosse um pilar constitucional que, se tiver uma rachadurinha, o prédio todo desaba. A não ser que a falha atinja as regras fundamentais do jogo legislativo que estão lá na Constituição. Isso. Se não ferir essas vigas mestras constitucionais, a tendência do STF é preservar a lei, mesmo com esses defeitos técnicos da LC 95. Faz sentido, buscando uma certa estabilidade, né? É um equilíbrio interessante que o sistema tenta encontrar, né? Valoriza a boa forma, a técnica, mas sem deixar que um formalismo excessivo sufoque a substância da decisão do legislador ou crie uma insegurança jurídica gigante por qualquer deslize na redação. Claro. Desde que os pilares constitucionais do processo legislativo estejam de pé, a lei aprovada tende a ser mantida. Mas isso deixa uma pulguinha atrás da orelha para a gente pensar, né? Algo que as fontes não respondem de cara, mas que fica implícito. O que, por exemplo? Ok, a lei com redação tecnicamente falha, que descumpriu a LC 95, pode não ser inconstitucional, beleza. Mas e o impacto disso no dia a dia? Na prática? Ah, sim. Que desafios essa má redação, essa falta de clareza ou de organização que a LC 95 tenta evitar, cria para quem vai usar a lei? Para o cidadão comum tentando entender seus direitos, para o advogado, para o juiz na hora de aplicar. Fica essa questão, né? Quais as consequências práticas que vão além da validade formal da lei?